Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu servo, Santo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Até aqui a nossa leitura. E eu gostaria de falar sobre ousadia que nasce da graça. O tema de hoje, ousadia que nasce da graça. Como a graça de Jesus nos move da oração à ação no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos refletir sobre esse texto. Irmãos, coragem é agir mesmo quando a gente está com medo, mesmo quando o perigo ele é iminente. Algo de dentro de nós flui e nos impulsiona a sermos corajosos. No reino de Deus, esperar o abençoado passar. No reino de Deus, nunca foi sobre força interior. No reino de Deus, é sempre ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro e João foram ameaçados de morte por pregar Jesus. E eles, ameaçados de morte, a igreja crescendo, Atos capítulo 1, 2, 3, chegamos no capítulo 4, a igreja crescendo, o evangelho sendo expandido, os discípulos do Senhor pregando corajosamente, de maneira ousada o evangelho, muitas pessoas se convertendo. A ameaça, as circunstâncias, os desafios, os inimigos, todos começaram a perseguir a igreja do Senhor. Mas o mais interessante, irmãos, é que a reação dos discípulos nos ensina muito. A reação deles não foi como se fizesse um protesto contra essas ameaças, contra essa perseguição. Eles não protestaram. Diante do medo, eles não protestaram contra Deus e contra o povo. Eles não travaram uma guerra. Eles foram orar. Eles foram orar. No meio da guerra, no meio do medo, no meio da aflição, os discípulos foram conduzidos à oração. E o que Deus fez? Deus ouviu e tremeu o lugar. Mas ele não tremeu, o Senhor não tremeu só as estruturas físicas. Deus tremeu o coração dos discípulos. E quando Deus treme os nossos corações, nós somos impulsionados a perseguir, a continuar, a despeito das perseguições. Amém? Algumas lições para nós em relação a esse texto. Em primeiro lugar, a graça nos leva primeiro à oração, não ao desespero. Versículo 24: ouvindo isso,
levantaram juntos a voz a Deus. Diante da oposição, a primeira resposta desses irmãos, dessa igreja, foi buscar a Deus. Irmãos, eles não correram para estratégias humanas. Eles não correram e buscaram resolver os problemas deles com a força dos braços, das mãos, com a inteligência humana. Eles correram para a graça de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, o trono da graça estavam disponíveis a eles, e eles foram ao trono da graça. Na oração, irmãos, olha que lindo, na oração dos discípulos da igreja do Senhor, eles reconhecem a soberania de Deus e citam até o Salmo 2. Aí eles fazem referência aqui ao nosso pai Davi. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, apresentem os seus pedidos a Deus. Salmo 2, verso 1 e 2: por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Irmãos, isso é precioso demais para mim e para você. Diante do medo, diante da adversidade, diante da perseguição, diante dos seus problemas, diante das más notícias, diante da enfermidade, para onde você corre? Como que você reage a tudo isso? Como que nós reagimos ao desespero? Ficamos desesperados, como quem está abandonado nesse mundo, como alguém que está desamparado nesse mundo. Nós queremos enfrentar com a força do nosso próprio braço, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, ou nós vamos buscar o Senhor? Onde você corre quando vem o medo? Para onde você corre? Para onde que eu corro? A oração é o seu primeiro ou o seu último recurso? E queridos irmãos, eu compartilhei na quarta-feira que muitas vezes nós falamos que nós não temos forças para orar porque nós estamos passando por algum tipo de situação, algum desafio. Mas eu queria corrigir aqui de maneira muito cuidadosa. Quando a gente não consegue orar, não é porque não é porque a gente está no problema, não é porque nós não estamos vivendo desafios. Não é por isso que nós não oramos. É porque a nossa fé está fraca. Porque nossa fé está fraca, por isso que nós não oramos. Não por causa dos problemas, porque os problemas, as lutas, os desafios eram para nos conduzir à oração, e não o contrário, nos tirar da oração. Olha só, a primeira igreja, igreja primitiva, o couro comendo, perseguição, todo mundo querendo prender os discípulos, os apóstolos. O Império Romano estava doido, piradinho. O que está acontecendo? Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que o pessoal está falando que ressuscitou ao terceiro dia? Quem é esse cara? Irmãos, a primeira reação dos discípulos foi a oração. Eles foram impelidos à oração. Primeiro recurso deles. Não foi aquela estratégia, sabe? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos desviar a rota, vamos parar de falar menos de Jesus, porque a gente vai sofrer menos perseguição. Não. Eles buscaram a Deus em oração. A oração é seu primeiro ou seu último recurso? Quando você está no fio, só no fio da esperança, você busca a Deus? Ou quando você nem está mais por um fio, aí você busca a Deus? Igreja viva, meus irmãos, igreja viva, igreja vibrante, igreja que busca Deus em oração, não é uma igreja que grita mais alto, não é uma igreja que fala mais alto, não é uma igreja que trabalha só com performance. Igreja viva não é sinônimo disso. A igreja viva é aquela que busca Deus em oração. Deus não quer usar paredes, Deus não quer usar artefatos, Deus quer usar humanidade, a igreja dele que é formada por pessoas. Então, a igreja que ora
é uma igreja que se aprofunda, é uma igreja que consegue enxergar que, a despeito dos problemas, há um Deus que está no controle, há um Deus soberano, há um Deus que governa tudo e todos. Você já viu uma criança pequena correndo para o colo da mãe, quando ela está assustada, quando ela está com medo, quando ela está se sentindo acuada? Já viu uma criança assim? Ela corre para os braços da mãe. A oração é isso, não é uma técnica, não tem uma metodologia para orar, é uma reação de quem confia em Deus. Essa é a verdadeira oração. É quando alguém tenta nos acuar e a gente corre para os braços de Deus, para os braços do Senhor. Deus não quer crente Google. Deus não quer crente Google, que busca tudo no Google. Eu estou com problema X, Google. Eu estou com problema isso, Google. Agora é ChatGPT. Me ajuda, ChatGPT. Me faz isso. Eu não estou falando que não é bom. É bom. Ajuda, nos ajuda. Louvado seja o Senhor pela tecnologia. Mas a gente vai depender disso, irmãos. A gente vai depender do Google ditar para nós quem nós devemos ser. Filhos de Deus, filhas do Senhor, corre para Ele, corre para o Senhor. Oração, ela nos leva ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a graça nos dá visão espiritual diante da oposição. A graça de Deus, o favor imerecido que nos foi dado, nos dá visão espiritual diante da oposição. Olha o que ele diz no versículo 28, meus irmãos. Prestem bem atenção. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha só o que ele está querendo dizer. Lucas está querendo dizer que essas pessoas que estão perseguindo a igreja, elas estão obedecendo a Deus. Essa perseguição, Deus permitiu essa perseguição. Quem consegue enxergar dessa forma, tem uma visão espiritual diante da oposição. Eles tiveram essa visão. E para nós é difícil, irmãos. Para nós é difícil, porque você pode ser que esteja passando por um problema, pode ser que você esteja vivendo um vale, uma tribulação, essa linguagem mais crentez. Pode ser que problemas futuramente vão nos acometer. É Deus? Será que é Deus tentando trabalhar o nosso caráter? Será que é Deus que está olhando para a gente falando, vamos lá, olha para mim, me busca? Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. A igreja aqui, irmãos, entendeu o caos. Ele entendeu, a igreja, que o caos, a desordem, a tribulação, o problema, a falta de saúde, tudo isso não foge do controle de Deus. Eles entenderam isso. Irmãos, olha que visão, irmãos. Olha que desafio, irmãos. E como é difícil, irmãos, como é difícil a gente entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Milton compartilhou aqui um pedido de oração, irmãos. Olha que pedido delicado, olha que pedido desafiador, olha que situação sensível, irmãos. Você e eu, nós temos inúmeras situações difíceis também. Não estou comparando as situações aqui, mas eu estou dizendo que nós, vez ou outra, achamos que Deus foi pego de surpresa. Irmãos, a gente acha que Deus, Ele é pego de surpresa. E quando você vai ler Apocalipse, a gente vai ver que Deus, Ele passeia no meio da igreja. Então não adianta você se reunir com uma pessoa lá na sua casa e você vai dizer para a pessoa, vamos colocar agora, vamos atualizar as fofocas da igreja. Deus já sabe de tudo. A gente que está atrasado.
Aí Deus fala: por que você está conversando aí? Se reúne para orar, você está falando, está fazendo fofoca, está falando isso, aquilo, eu já sei de tudo. Eu passeio no meio da igreja porque eu sou dono da igreja. Você pode ler Apocalipse. As 7 igrejas, Deus passeia por meio delas, e todas elas têm grandes problemas. Todas elas não são perfeitas. Todas elas têm desafios. Nada foge do controle de Deus. A crucificação de Jesus parecia uma derrota, mas foi o plano da redenção. Eles oraram com base na história da salvação, não apenas foram levados por sentimentos momentâneos. Quando a vida parece sair do controle, você ainda crê em Deus? Você ainda acredita que Deus está no trono, que Deus reina sobre tudo, sobre todos? Será que eu acredito? A graça de Deus não remove o nosso sofrimento. É importante que seja dito isso, mas nos dá olhos, visão para enxergar além dos problemas. Imagina que você está montando aquele quebra-cabeça. Você não consegue ver a imagem por completo. Quebra-cabeça demora, nós só vemos peças soltas. As peças soltas são os problemas. Eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema acolá, esse é um problema, isso. A gente desanima quando a gente tenta montar um quebra-cabeça, porque quando a gente pensa que está conseguindo, parece que volta tudo de novo, tudo do começo. Nós desanimamos, mas a oração com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, nos mostra a imagem perfeita do quebra-cabeça. E a imagem perfeita do quebra-cabeça é: Jesus venceu. E se Jesus venceu, e nós vamos celebrar daqui a pouco, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos ter olhos, irmãos, espiritual, a despeito da oposição, apesar da oposição, apesar dos problemas. 3, irmãos, terceira lição: a graça de Deus nos move a pedir ousadia, não conforto. Irmãos, não esqueçam, é início da igreja, perseguição, é morte, você vai, no decorrer do livro de Atos, você vai ver como que foi a morte de Estevão, como que Paulo, que a gente hoje conhece como um discípulo do Senhor, como ele foi sagaz, como ele foi sanguinário em perseguir os cristãos. A gente vai ver na história da igreja, nos Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito, a gente vai ver uma perseguição cruel, irmãos. A gente vai ver pessoas dividindo, repartindo bens, gente que tinha que se desviar, gente dispersa, mas todos os cristãos levando a palavra de Deus. Esse é o contexto desse livro. Isso nos desafia a sair do conforto. Isso nos desafia a pedir ao Senhor ousadia. Olha o que diz o versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Considera, Senhor, essas ameaças e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com ousadia, irmãos. Irmãos, isso daqui é um choque para nós. Porque quando a gente está num vale, irmãos, quando a gente está vivendo um desafio, o que a gente mais quer é tranquilidade, é água fresca que a gente quer. A gente quer tranquilidade, a gente quer bonança, irmãos. A gente não quer sair de um problema e pedir para Deus ousadia para lidar com esse problema e para ser bênção nesse problema. Nós queremos conforto. Eles não pediram, irmãos, prestem bem atenção, eles não pediram para as ameaças pararem. Eles não pediram. Eles disseram: Senhor, considera as ameaças e nos capacita com ousadia, sim. Nos capacita com liberdade, com intrepidez. A graça, meus irmãos, nos convida a não orar
por portas abertas apenas, mas orar por corações ousados. Efésios 3,12, por meio da fé, nele temos liberdade e acesso a Deus com confiança. 2 Coríntios 3,12, tendo pois tal esperança, mostramos muita ousadia. Agora pensa no seu sofrimento, pensa no seu vale, pensa na sua dificuldade, você e eu. Qual é a nossa oração? O que norteia, o que permeia a nossa oração? É para pedir um alívio ou é para pedir ousadia? É para pedir para Deus tirar esse problema ou é para dizer, Senhor, me fortalece nesse problema? Qual é o tipo de vida cristã que a gente tem vivido, irmãos? Como discípulos do Senhor aqui, como discípulos do Senhor, nós somos conhecidos, não pelas pessoas, mas conhecidos por ser discretos demais, por querer ficar ali na zona de conforto, ou a gente pede por um ousado amor do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a não ser o crente modo avião. Já viu o crente modo avião? Quando você coloca modo avião no seu celular, sem sinal para nada, sem sinal com Deus, sem sinal para o mundo, ele vive a parte da realidade. Mas o Espírito é o nosso Wi-Fi celestial, nos conecta com o Pai e nos envia com poder. Por que nos envia com poder? Porque eles foram enviados, esses irmãos aqui. Vocês lembram de Jesus, Mateus capítulo 28, Jesus abençoando eles com a autoridade do Senhor. Vocês vão pregar o Evangelho. Espera, a gente vai se encontrar. Vocês vão a Jerusalém, confins da terra, em todos os lugares vocês vão pregar o Evangelho. Eles já tinham a bênção de Deus, já tinham o direcionamento do Senhor, e o que eles não podiam fazer era recuar. Quarta e última lição, irmãos: a graça nos enche de novo, e isso nos sacode. O Espírito Santo nos enche, e isso deve trazer uma mudança para a nossa vida radical, irmãos. Não dá para a gente continuar da mesma forma, não dá, não tem como. Irmãos, esses crentes aqui já tinham o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós temos o Espírito, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas eles foram cheios do Espírito. Olha o que diz o versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O enchimento do Espírito Santo não é um evento único. Agora você não pode confundir com o selo do Espírito Santo. Aí buga a sua mente. Aí você acha que salvação ela perde e depois ela conquista. Não é assim. Salvação é um ato único. Nós somos salvos do passado, presente e futuro. Agora o enchimento do Espírito Santo, que é santificação, vida cristã, isso precisa acontecer todo dia, irmãos. Todo dia precisa acontecer em nós e através de nós. Efésios vai dizer isso, Efésios 5,18: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa plenitude do Espírito produz testemunho em nós, produz testemunho ousado, não apenas uma êxtase pessoal. Não é um momento único, é um momento, é um período, é uma constância. João 7, 38 e 39: rios de água viva fluirão. João aqui estava se referindo ao Espírito. A pergunta para nós então, irmãos: do que nós estamos cheios? Do que você está cheio?
Você está cheio do quê? Se você pudesse transbordar, não aqui, porque aqui a gente vai transbordar comunhão, aqui a gente vai transbordar abraço, aqui a gente vai transbordar amor e misericórdia, mas amanhã, o que você e eu nós vamos transbordar? É medo? É raiva? É rotina pesada? É indiferença? É apatia? O que a gente vai transbordar amanhã? O que nós vamos transbordar amanhã? O que a gente transborda na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, no nosso trabalho? O que está transbordando o nosso coração? O que transborda a sua vida, a minha vida? O que está transbordando, irmãos? Você pode responder diante de Deus. Você pode responder, eu posso responder. O que tem transbordado, irmãos? O que sai da nossa boca, dos nossos lábios? O que tem saído de nós? Deus quer me encher, te encher. Deus quer nos encher de novo, todo dia, de amor, de paixão, sem religiosidade. Religiosidade mata. Religiosidade mata. Ah, pastor, mas nós somos uma religião. É verdade. Nós somos uma religião. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religiosidade cega, mata, deixa a pessoa fria, oca por dentro. Ela não transborda da graça, do amor de Deus, porque a religiosidade está mais preocupada com a aparência. E esses daqui estão sendo perseguidos por isso também. Como é que esse homem, esse Jesus que vocês estão dizendo, como é que vocês têm autonomia para dizer que nós matamos eles? Eles estavam dizendo isso. Judeus, vocês crucificaram o Messias. E o Messias já veio, o prometido já veio, morreu e ressuscitou. A religiosidade mata, irmãos. Do que nós estamos cheios? Quando a gente pensa no nosso celular, pensa no meu celular, no seu celular, pensa no seu notebook, no meu notebook. Hoje eu estou conectado, as ilustrações estão na tecnologia aí. Mas pensa no seu celular quando trava seu celular. Principalmente se não é iPhone. iPhone dificilmente trava. O meu não é iPhone, trava direto. O que eu preciso fazer para destravar meu celular? Muitas vezes eu preciso reiniciar, meu computador também. Preciso reiniciar o computador. Preciso reiniciar o celular. Porque não pode ficar muito tempo sem reiniciar. Às vezes, irmãos, a minha fé e a sua fé está travada. Deu um chute, travou. E você fica pensando o que preciso fazer, o que preciso cumprir. Eu preciso ir fazer isso, eu preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Deus nos chama para o Espírito Santo nos dar um novo reinício. O que Deus está chamando a gente, para a gente reiniciar, para Ele nos encher, renovar, reacender o amor pelo Senhor, o amor pela missão de Deus. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Louvado seja o Senhor, porque Deus Ele nos abençoa e nos comissiona. Quando a gente pensa aqui na ceia do Senhor, e tudo isso que a gente conversou, irmãos, sobre a oração, sobre uma oração ousada, a ceia é o lugar mais propício para a gente pensar sobre ousadia. Porque quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente vê que a ousadia não depende da força, não nasce da força, mas da graça recebida. Essa graça que nos alcançou, irmãos. Você e eu, irmãos, a gente não precisa fingir que nós somos bons o suficiente. A gente não precisa fingir isso.
A gente não precisa fingir que está tudo bem o tempo todo. A gente não precisa e nem deve, irmãos, achar que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. O Carlinhos comentou da iniciativa que há um bom tempo eu tenho orado, e nós conversamos sobre discipulado, sobre evangelismo, sobre ser intencional. Carlinhos comentou da iniciativa que eu tive na sexta-feira. Foi algo completamente individual, irmãos, individual do ponto de vista do ser cristão. Mas, irmãos, eu morri de medo, irmãos, morri de medo em ninguém passar lá na frente, morri de medo em o café tá caro, do café sobrar. Olha só, irmãos, e eu ficar lá tomando um cafezinho sozinho. Aí fiz junto com a oficina para não ficar tão sozinho, né? O Nenel foi lá, pedi para ele dar uma força. Por quê, irmãos? Jesus falou que seria desafiador, irmãos. Jesus falou que seria um desafio, mas Ele estaria com a gente todos os dias. Mas eu não preciso ser ousado o tempo todo. Eu só preciso obedecer. Quem foi mais ousado aqui foi Jesus, que nos amou quando nós éramos pecadores, miseráveis, quando a gente estava destinado ao inferno. Jesus, com a sua ousadia, Ele olha para a gente e fala: eu vou encarnar, eu vou ser plenamente humano e vou morrer por esse povo, por essa igreja, vou morrer pelas pessoas. Então Jesus já foi ousado demais. E o que Ele nos ensina? Ensina a obedecer essa ousadia. Então, irmãos, a despeito desse medo, desse receio, talvez mais não ficar com uma cara de gol contra ali, sabe, na frente, todo mundo olhando: o que esse cara está fazendo aqui? Está vendendo bolo, café? E tudo bem se vender bolo e café. Mas, irmãos, a minha oração foi o seguinte: Senhor, a começar em mim, lembrei daquela música do Vencedores por Cristo, a começar em mim, quebra os nossos corações, quebra o meu coração, Senhor. E eu quero não ser apenas uma pessoa que vai falar de Jesus goela abaixo para as pessoas, mas que eu possa pelo menos ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Hoje eu peguei um Uber para a gente ir lá para casa da minha irmã. Hoje é aniversário da minha irmã, para a gente comer um bolinho. E o que ele falou foi o seguinte: eu não creio, não acredito mais em nada. Mas eu falei: tudo bem, mas o que aconteceu? Ele falou: perdi minha esposa se divorciou, e hoje eu fiquei sabendo semana passada que ela me colocou na justiça, minha barbearia faliu, eu preciso devolver o carro agora que eu estou trabalhando de Uber. Ele falou: eu não consigo mais, eu já fui na igreja X, neopentecostal, e eu fui na Umbanda, mas a Umbanda foi bom e aqui foi bom também. Olha a cabeça desse homem, irmãos. E aí? A gente vai dizer para ele que vai ser assim? Não, Jesus, amanhã você já está diferente, amanhã já tem emprego, amanhã barbearia e a sua esposa vai voltar. Olha só, irmãos, eu recolhi a minha ousadia, e falei: irmãos, eu vou orar por você, irmão, e que Deus te ajude, te fortaleça, e que se você não sentir nada, se você não ficar pensando em Deus, em nada, uma coisa eu te digo, eu falei para ele: Deus está com você. Sabe por quê, irmãos? Porque vez ou outra nós somos assim, nós não sentimos, não tem arrepio, não tem música que nos faça acreditar que Deus está, mas Deus está, porque Jesus morreu, ressuscitou, e Ele disse: eu estarei com vocês. O Deus Emmanuel está com a gente. O lugar tremeu, aqui o lugar tremeu, os corações também tremeram. O Cordeiro foi partido, o Cordeiro de Deus, Jesus, foi partido para que eu e você estivéssemos aqui hoje inteiros pela graça de Deus. Irmãos, hoje a mesa, eu queria que você trouxesse
os seus medos diante do Senhor. Eu queria que você viesse participar da ceia, trazendo os seus medos, suas fraquezas, os meus medos, as minhas fraquezas, e que você receba com ousadia a cruz de Cristo. Que eu e você entendamos que o Cordeiro de Deus, que foi morto, nos deixou o Espírito Consolador. Que esta ceia, irmão, seja para nós o que foi lá em Atos, uma visita de Deus, uma visita do Senhor, uma visita do Senhor, simbólico, porque Deus já está aqui já, mas que seja uma visita do Senhor. Então eu quero chamar a equipe de louvor até aqui, irmãos.